Qual a expectativa do Flamengo para o Brasileirão? Esse é o guia do Brasileirão aqui da OWTV. E o Flamengo chega com moral, hein? Eu tô aqui com o Felipe Dalck, sabe tudo sobre o Flamengo e vai trazer um pouquinho melhor pra gente sobre o ano do Flamengo e a expectativa no Brasileirão. É isto, William Borges. O Flamengo é uma equipe que até aqui vem sendo talvez a principal do futebol brasileiro em termos de números, né? Muito se fala sobre Felipe Luiz. É um time que terminou em alta, sendo campeão da Copa do Brasil em 2024. Começa bem ganhando a Supercopa do Brasil e começa ganhando o Campeonato. Eu acho que esses são os pontos fundamentais da equipe do Flamengo. Fala-se muito em que o Felipe Luiz tem mais títulos que derrotas. E é verdade. Já são 3 títulos e apenas uma derrota. A gente vai passar os números do Flamengo daqui a pouquinho. O Flamengo tem 2 derrotas no ano, mas nenhuma delas comandada pelo Felipe Luiz, nenhuma delas com o time principal. Aqui estamos vendo. São 16 jogos, 11 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. As 2 derrotas enquanto o time principal estava de férias. Entre aspas, né? Estava lá nos Estados Unidos, fez pré-temporada e tudo mais. Não podemos contabilizar essas derrotas, né? Não tem como. Né? Porque do time, do elenco principal, naquele momento, apenas o Carlinhos, alguns jovens que vêm sendo utilizados, e o Carlinhos nem tá mais, inclusive, né? Jogador negociável, né? Então... Exatamente, foi pro Vitória, inclusive, né? Então, assim, são jogadores que não faziam parte desse time principal. E é um elenco extremamente recheado. Eu acho que é o principal ponto do Flamengo é essa questão do elenco, né? A gente até vê o Flamengo sofrendo com lesões, mas sempre tem uma peça de reposição à altura. A gente comentou outro dia aqui no canal mesmo que o Felipe Luiz ele varia a escalação e mesmo assim continua com um padrão firme, um time bom. Exatamente. A gente brinca sempre, né? O Felipe Luiz foi um grande lateral esquerdo, inclusive. Qual time tem um lateral esquerdo como o Alexandre como titular? Nenhum, né? Aí ele tem o Ayrton Lucas e o Vinha. Não existe. Isso não existe. Né? Você tem o Wesley, que está sendo lembrado pela seleção brasileira, e você tem também o Varela. Não, jogador de seleção. É muito jogador bom para a mesma posição. Até é uma dúvida pro treinador, né? Fica meio difícil. A gente até citou a questão da ponta esquerda. A gente vai trazer a provável escalação. Sim. Mas, por exemplo, ponta esquerda, você tem 4 opções. É Bruno Henrique, é Luiz Araújo, é Michael, é o Cebolinha. Então é muita opção. Aproveitando isso, você já passou os números do Flamengo. Eu tô curioso para saber quem que foi o destaque que você colocou do Flamengo. Cara, acho que não tem como colocar outro cara nesse momento. Porque temos expectativa de Pedro, temos expectativa de Arrascaeta sempre, porém o Pedro está machucado e o Arrascaeta tem tido problemas físicos nos últimos tempos. Bruno Henrique, de novo, o cara que decide clássicos, o cara que fez 2 gols na Supercopa do Brasil, o cara que fez 2 gols em 2 semifinais contra o Vasco no Campeonato Carioca, 5 gols em apenas 8 jogos. Também tem sofrido fisicamente, porém ele tem números incríveis. São 5,5 tentativas de drible por jogo, né? 43,2% de acerto. Exatamente. É muita coisa. Por jogo não, né? Por 90 minutos, né? Ele chuta muito no gol. Ele tenta demais. Quase 3 chutes por jogo. Quase 3 chutes por 90 minutos e quase um deles ele acerta. Então, esse número é impressionante. 3,66 toques na área adversária por 90 minutos e 0,5 passes para finalização por jogo. Esse ano, ele começou de uma maneira um pouquinho diferente. Na verdade, de ano passado, desde a lesão do Pedro, Felipe Luiz optou por colocar o Bruno Henrique como um centroavante. Mas acho que não se tem dúvidas de que o Bruno Henrique, tem vaga cativa no time. Seja como 9, independente de como o Pedro voltar, ou seja como ponta esquerda. Essa é a questão, né? Ele pode atuar nas duas posições e atua muito bem. Um dado que você não trouxe ali, tem 5 gols em 8 jogos. Exatamente. 5 gols em 8 jogos. E gols decisivos. Gols Essa decisivos. É a questão, né? Ficou de fora da final, mas quem garante que ele não faria gol? É impossível. Pelo histórico, extremamente favorável, ele já tem 27 gols em clássicos. É muito gol. Tem jogador que não tem atacante que não tem 27 gols na carreira. Tem só em clássico. Exatamente. Pelo Flamengo. Pelo Flamengo, né? Pelo Flamengo, sem contar pelo Santos, sem contar pelo Goiás e tudo mais, mas ele é um cara extremamente decisivo, por isso que eu elegi ele como o destaque do Flamengo. Mas Bruno Henrique é chovendo molhado, a gente sabe, com certeza. Obviamente tinha outras peças que dá pra discutir, porque o Flamengo tem um elenco muito recheado e muito bom, mas e o fique de olho? Quem você colocou no fique de olho? Eu pensei muito, William Borges, em colocar o fique de olho no Pedro por conta do retorno dele. Ano passado ele se machucou num treino da seleção brasileira, estando num momento incrível. Um momento maravilhoso, que ele era o artilheiro do Brasil. Mas eu coloquei o fique de olho com o Nico de la Cruz.
Explique o porquê. Pela expectativa gerada em 2024, quando o Nico de la Cruz troca o River Plate pelo Flamengo. Era um jogador muito cobiçado. Sim. E é um jogador que, depois de problemas físicos, perdeu espaço. Eu acho que é a principal questão dele no Flamengo, né? A questão dúvida. física. Ele até mudou um pouquinho de posição, porque eu via ele atuando mais como meia. Hoje Jogou como meia na reta final dele no River. Jogou como ponta esquerda no início dele no River. Até porque ele tem uma boa batida, né? Exatamente. Então, puxando pra dentro. E ele foi virando volante, um segundo volante, talvez até um terceiro homem de meio de campo, né? Na seleção uruguaia. Sim. E existe a expectativa porque muito se falou sobre Nico no final do ano passado, que ele tinha poucas oportunidades, que ele não estava jogando, e esse ano ele ganhou moral. Ele começa a jogar e ele tem números bem interessantes pra gente observar. Porque, de fato, a gente sabe que ele é um excelente jogador. Isso, Sim. a questão física que é o que pega. Mas, por favor, traga os números dele. 81,6 ações por jogo. Pega muito na bola. Distribui muito o jogo. E 73,7% de acerto em cada ação tomada. Isso é muito alto. Essa é a questão. Ele, além de tentar e pegar muito na bola, ele acerta, né? Porque, às vezes, o jogador pode ter muita tentativa, muita ação, e não necessariamente acertar. Exatamente. 8,35% de recuperações de posse de bola por jogo e 63,3%, mais da metade, é no campo adversário. Cara, eu não tinha visto esses números ainda, tá? São assombrosos. Assombrosos. É porque, assim, absurdo. a gente fez o guia aqui de todos os times do Brasileirão. Então, acontece que a gente acompanhou números de outros jogadores. Sim. E eu tô fazendo comparativo com jogadores que eu trouxe de outros times, e eu coloquei bons números, e eu tô vendo dele tá muito melhor. Então, isso que ele tem poucos jogos num geral, né? 2,22, perdão, interceptações por jogo, 1,53 passes para finalizações por jogo. Ele sofre bastante faltas, ele é um cara que consegue conduzir bastante a bola, prende bastante, 3,41, 57,6 passes por jogo, e ele tem quase 90% de acerto. É muita coisa. 87,9% de acerto. E assim, não necessariamente só passe de lado, né? Ele é um jogador vertical. E Porque uma aí- coisa é você jogar de volante Exato. e só tocar a bola pro zagueiro, só tocar a bola pro lateral. Ele é um jogador que tenta um passe mais vertical, uma jogada mais ofensiva. E aí a gente vai para outra, que é 13 passes para o terço final do jogo, do campo, É muita coisa. por jogo, né? E ele tem quase 80% de acerto. Eu acho que a única questão é a questão física mesmo. Questão física, que foi o que atrapalhou ele ano passado. Isso. Agora, aproveitando, falamos de De La Cruz, falamos de Bruno Henrique, vamos trazer a provável escalação do Flamengo. A gente sabe que tem muitas peças, muitas opções, mas vamos trazer um esboço do que o Flamengo pode apresentar pro Brasileirão. Vamos lá pro Flamengo. Né? Eu escalei dessa maneira, que é a maneira que mais me agrada ver o Flamengo jogar nesse momento. É claro que a gente tem ainda dúvidas, como a gente falou de Pedro, não sabemos o que será com esses jogadores, não sabemos como o Plata vai se encaixar na equipe, tem jogado bem o Plata. O próprio Luiz Araújo, será que ele vai perder posição? Você pega Quando o Bruno Henrique for para a esquerda, por exemplo? Plata e Luiz Araújo, eu acho que são os que melhor estão jogando. Tirando o Bruno Henrique, Claro. tem entrado muito bem nos jogos. E não são titulares cativos. Exato. E aí temos uma dúvida, a gente falou da situação dos laterais esquerdos, acho que o Alexandro é o titular nesse momento, sem dúvidas, mas teremos Rossi no gol, Wesley na direita, esse incontestável, e daí vem outro incontestável que poderia ser destaque do time, Léo Ortiz. O que tá jogando o Léo Ortiz é um absurdo. Muita bola. E aí uma dúvida na zaga. Eu acho que pelo investimento o Danilo será titular. É aquela questão Pelo do lado Danilo esquerdo da zaga. não vir para ser banco, né? Não vai vir para ser banco, não tem Essa é a como. questão. Trouxeram ele no lugar do Davi Luiz, ele não vai ser banco de reservas, mas tem um cara com uma história gigantesca no Flamengo, que é o Léo Pereira. E jogando bem. Exatamente. E o jogador canhoto, né? Então, como é pelo lado esquerdo, às vezes o jogador canhoto pode encaixar melhor, né? Exatamente. Canhoto, já tem uma identificação gigantesca, é um cara que está há muito tempo no Flamengo, participou de todos os momentos bons da equipe do Flamengo. E o Alexandre na esquerda, mesmo tendo Ayrton Lucas, mesmo tendo Vinha, nem coloquei eles na tela, porque acho que não precisa. E o Alexandre hoje é o voltando a titular. ter chance na seleção, né? Isso é interessante, pode dar mais ainda moral pra ele. O Alexandre entra no mérito do De La Cruz, questão física, né? Exato. Ele tendo sequência, ele é muito bom jogador. Muito, com toda certeza. Agora do meio pra frente, então. Meio de campo, Pulgar, Nico de la Cruz e Arrascaeta, que daí depende muito da questão física do Arrascaeta também, além do Nico, é claro. No ataque eu coloquei Luiz Araújo, Gerson e o Bruno Henrique. Gerson merecia também uma O estrelinha Gerson pra destaque também. merecia Além do... destaque, é um cara que tá jogando pela seleção brasileira, é um cara que tá evoluindo muito, que virou ponta direita, né?
Um médio pela direita, talvez? Ele assemelha o que o Everton Ribeiro fazia, meia-direita, exatamente. Né? E aí o Bruno Henrique coloquei como centroavante pela maneira como está jogando hoje, né? Já que não tem Pedro. Não, o Pedro ainda demora um pouquinho para voltar, e além de quando voltar, volta de uma cirurgia, de uma recuperação longa, então não é bem assim, não vai ganhar titularidade de primeira, até por questão física. Então acho que o Bruno Henrique é o mais adequado para... Exato. E nas opções ali do banco? Pedro, Michael, Gonzalo Plata, Everton Cebolinha e o Léo Pereira que eu citei, mas tem vários. É isso que eu ia falar, não tinha nem espaço para colocar, né? Não tinha espaço para colocar o tanto de jogador, o próprio Juninho que chegou recentemente, que participou bem. Mas esse eu acho um pouco abaixo dos nomes falados. Não, eu também acho abaixo, mas fez gol na final do Carioca, deu 2 assistências para gols anulados também. Né? Então, assim, são jogadores que têm em opção, né? Como a gente falou do Varela, sendo reserva do Wesley. Né? Então, tem várias opções. É o elenco recheado. A questão é que física pega muito. Você mesmo, quando você estava falando da escalação, você falou dos problemas físicos de La Cruz, de Arrascaeta, e eu citei do Alexandre. Exatamente. Então tem essa questão física, mas... mesmo tendo questão física, tem peça de reposição. Isso e até mesmo do Bruno Henrique, que tem sofrido com problemas físicos recentes e é um cara de 34 anos já. Não, e você pega os outros também, Michael já machucou, Cebolinha machucou, o próprio Luiz Araújo voltou de lesão. Então o elenco inteiro vem sofrendo com lesão, exatamente, mas tem muita peça de reposição. Eu acho que isso é o ponto fundamental. Dito isso, vamos trazer qual que é a tua opinião, o que o Flamengo briga nesse Brasileirão? Nossa opinião. Nossa, geral, unânime. Elegemos o Flamengo como o favoritaço do nosso guia do Brasileirão. Aqui no guia a gente colocou apenas um time como favoritaço. Tem alguns times que brigam pelo título, né? Mas o favoritaço... Porém, o Flamengo eu acho que é o favoritaço pelo tamanho do elenco, pela qualidade do elenco, pelo técnico que tem, muito bom, e pela evolução que tem tido ao longo do tempo. Eu acho que o Flamengo esse ano vem forte para ser campeão brasileiro. Batido o martelo sobre o Flamengo, mais algum adendo? É isso. Então, beleza. Esse é o guia da OWTV aqui do Brasileirão. Você fica aí ligado que vai ter vários conteúdos sobre... A gente fez conteúdo sobre os 20 times. Então, fica ligado, se inscreve no canal e acompanha nosso conteúdo. Vem com a gente.